cresci num bairro da minha cidade onde existiam vários tipos de classe social diferente. Tinham pessoas mais riquinhas, pessoas medianas e pessoas mais carentes, mais pobres. Eu sempre levei uma vida mediana, classe média alta, minha mãe sempre me deu tudo do bom e do melhor, mas eu fazia amizades com as meninas que viviam numa zona mais carente, então eu andava com elas pra cima e pra baixo, a gente se divertia e era super bacana. Um dia nós estávamos tranquilos em casa e a minha amiga, uma das minhas amigas, ela tinha um irmão que eu e ele a gente meio que flertava, eu até já tinha dado uns beijinhos nele, e eu tô falando isso pra vocês, eu tinha assim uns 15 pra 16 anos, e o irmão dela tinha uns 18, 19. Esse menino um dia chegou com um carro. Quando ele chegou com esse carro, a gente achou o máximo, porque ele tinha comprado um carro com o trabalho dele, ele trabalhava na oficina de moto, a gente achou super bacana. Os meus pais, eles meio que questionaram, falaram pra mim, nossa, mas não é desmerecendo o rapaz, ele acabou de entrar no serviço de moto, né, e já comprou um carro. Que bom, né, ficamos felizes então, que dê tudo certo, né. Eu lembro dos meus pais comentando isso. E aí, a gente sempre saía com ele pra cima e pra baixo. Ele colocava outros amigos dele, eu colocava outras amigas minhas, a gente às vezes ia pra adegas que tinha na nossa cidade, ficava bebendo, fumando narguilé, essas coisas. Um dia, eu e uma amiga estávamos na casa dela. E aí, esse irmão dela caiu. Parece que a Blitz parou ele e descobriram que o carro que ele tinha comprado era um carro roubado, que estava com o chassi clonado. E ele foi preso. Esse menino vendia drogas e a gente não sabia. Ou melhor, eu e as outras meninas, porque a minha amiga e irmã dele sabia de tudo, mas não contou nada pra gente. E ali foi quando ela entrou em desespero e ela virou pra mim e falou assim, meu Deus do céu, meu irmão foi preso. Ele acabou de me ligar, ele falou umas coisas pra mim, eu acho que deu pra entender. Ele falou que a polícia tava indo lá em casa e falou pra eu tirar as roupas da máquina de lavar. Vamos lá em casa? Eu falei, roupa da máquina de lavar. E a polícia tá indo em sua casa, por quê? Essa minha amiga é um ano mais velha do que eu. Então, e ela era mais sagaz mesmo, sabe? Porque ela, por conta do irmão dela e dos amigos que o irmão dela levava na casa dela e ela frequentava, ela entendia de um mundo que não era exatamente o meu mundo, mas que eu lidava super bem com ele. E eu decidi ir com ela lá na casa dela. Quando nós chegamos na casa dela, ela foi na tal da máquina de lavar, abriu a máquina de lavar, começou a olhar e não tinha nada dentro da máquina. Então ela virou a máquina e quando ela virou a máquina, e eu lembro até que eu ajudei, tinha um quilo de uma coisa muito, tipo, de maconha mesmo, sabe? De cannabis. Tinha 1 quilo. E aí ela falou assim, a gente precisa levar isso daqui. Naquele momento, minhas pernas começaram a tremer todinha. Porque eu já tinha feito o curso, na verdade não foi um curso, o professor falou um pouco sobre o ProErd pra gente, meus pais sempre foram muito limitados com esse negócio de bebida alcoólica, se o álcool na minha casa era uma coisa regrada, imagina outras drogas, né? Os meus pais nunca na vida que aceitaria se cigarro e álcool, que são legais, os meus pais não gostam, sempre falou que não autorizava eu usar dentro da casa deles, só depois dos meus 18, imagina isso. Então eu tremia todinha e não sabia o que fazer. Ela falou, vamos, pega minha bolsa, vai lá no meu quarto. Aí eu fui no quarto, peguei uma bolsa que ela tinha grande, tipo de praia, e aí a gente começou a colocar um monte de roupa, ela falou que eu dormi na minha casa, e ela pegou esse negócio, enrolou no papel. Eu comecei a falar pra ela, você vai levar isso pra onde? Ela, vou levar comigo. Eu falei, pra minha casa. Ela, relaxa, não vou entrar na sua casa. Já tem alguém na porta da sua casa buscar. Eu falei, na porta da minha casa. Piorou, entendeu? E ela, calma que vai dar tudo certo. E eu fiquei muito, muito eufórica naquele momento, eu tava com muito medo. E eu acho que ela sabia que eu tava em pânico, começou falando, anda logo, a polícia tá vindo, se a polícia chegar vai pegar nós duas. Menina, eu tremia inteira de medo do que eu tava fazendo, tremia inteira. Aí a gente entrou no quarto do irmão dela e ela começou a procurar e falou assim, vamos ver se a gente acha alguma coisa pra gente poder limpar. E eu falei, limpar? Aí foi quando eu falei assim, cara, sabe quando a pessoa não te explica, mas você começa a entender que, na verdade, tipo assim, eu era muito inocente, achei que ele tinha inocentemente comprado um carro roubado, que ele foi enganado, que ele foi passado pra trás. Ali eu comecei a perceber que, na verdade, ele era bandido, sei lá, traficante. E eu tava na casa dele ajudando a limpar as coisas dele, ele lá na polícia. Eu comecei a ficar desesperada. E aí eu comecei a falar, gente, pelo amor de Deus. E aí eu comecei a lembrar. Aí ela chama de dolinha, né? As dolinhas de
pó. E ela começou a enfiar isso tudo dentro da bolsa. Mas pra mim, um choque foi quando a gente abriu a terceira gaveta de um armário, que essa gaveta ela era emperrengada, assim, ela era difícil de abrir. E assim, a gente não conseguia abrir ela de jeito nenhum. E ela foi com o pé, assim, ela falou, vai. Aí na hora que a gente puxou a gente quebrou a parte de cá e o outro a gente conseguiu abrir. Aí quando a gente abriu, a gente puxou. E a gente passou a mão e quando a gente trouxe todas as roupas, assim, porque a gaveta não abriu, quebrou, né, a parte da frente da gaveta. A gente arrastou todas as roupas, tinha uma arma envolvida numa camiseta preta. E na hora ela olhou assim, aí eu já olhei assim, ela nem vamos pegar, só vamos enrolar e enfiar aqui dentro. E aí eu comecei a tremer de novo, começou a me dar surto. E aí devolve as roupas e tenta mostrar que não passou ninguém por aqui, porque senão a polícia vai descobrir que a gente veio aqui mexendo nas coisas do meu irmão. E eu não sabia se ela tava falando sério, porque, sinceramente, parecia filme na minha cabeça o que tava acontecendo. E ela falou, vamos embora. E o meu medo, juro, gente, o meu medo de sair de casa e a polícia parar na rua e a gente tá com aquilo ali, sabe? E eu fiquei com muito medo. Eu não coloquei a mão, não peguei, não levei, não carreguei. Eu só estava no mesmo lugar junto com ela. Mas isso já foi pesadíssimo pra mim. Aí enfiamos e fomos andando até lá em casa e ela no telefone tentando falar com não sei quem. E aí falando, não, enterra em tal lugar. E ela falou, vamos me ajudar a enterrar. Eu falei, agora? Ela falou, agora. E era assim umas 8 horas da noite. Os meus pais já estavam mandando eu embora pra casa. Não tinha como eu ficar na rua, porque, sinceramente, os meus pais eram muito regrados comigo. E eu gostava também desse cuidado que os meus pais tinham, porque eu via a condição de outras amigas que não tinham pais e eu via como era difícil a vida delas. Então eu gostava dos meus pais ser assim comigo. E aí ela começou a falar, anda logo, vamos logo, senão eu vou contar pra todo mundo que você tava comigo, que não sei o que você me deixou na mão. E eu com medo, porque na hora, e daí que ela contasse para as pessoas, eu deixei ela na mão, tava com medo, não sou obrigada, fui embora pra minha casa. Mas na hora eu fiquei tão eufórica que eu não atendi os meus pais e fui com ela enterrar a arma pra fulano me pegar, porque eu também nem sei quem que é esse fulano. E aí a gente foi pra lá no nosso bairro, ele é envolto de condomínios fechados. Ele tem vários condomínios fechados. E aí no cantinho de uma parede dos condomínios fechados tem muito lote baldio, que é o final das ruas. E inclusive a gente ficava muito, porque lá tem muito pé de árvore. Quando a gente era criança a gente ficava muito nesses pés de árvore. E aí a gente começou a enterrar ali, começou a cavar. E eu falei, eu não posso cavar se eu chegar em casa com a mão suja. Minha mãe vai querer saber de você, o que foi. Então eu comecei a falar pra minha amiga, ai, foda-se, quando eu preciso de você, você não ajuda. Que merda de amizade é você, que não sei o quê. E ela começou a cavar com a mão dela mesmo. Ela é só fazer isso aqui, ó, é só fazer isso aqui. Pegou, colocou tudo, é só fazer isso aqui vai te diminuir, isso aqui vai... Não sei o quê. Ela tava muito nervosa, sabe? E eu tava só olhando toda aquela cena, assim, com muito medo. E ela, pronto, terminei. Aí eu fiquei assim um pouco com ela e eu falei, então vamos embora. E eu falei, cara, ela tava toda cheia de terra. A gente já não era mais criancinha pra brincar de terra. Como que eu ia explicar isso pros meus pais? Eles iam me perguntar e eu não ia saber mentir, porque eu sou péssima mentirosa. Sério, se eu mentir, você vai descobrir, porque quando você me perguntar a segunda vez, eu vou contar a verdade, porque eu não sei o que eu falei na primeira vez se eu mentir. Então, por ser assim, eu já falei, eu vou inventar o quê? Eu não tenho tempo nem de inventar mentira. Meu pai me ligando, ela gritando, a polícia chegando. E eu falando, meu Deus do céu. Aí naquele momento, graças a Deus que tá no céu, o telefone dela tocou e pediram pra ela ficar lá na onde ela tava, que alguém ia lá. E eu falei pra ela que não podia ficar. Ela, então vai embora. Pode deixar que eu resolvo sozinha. Como se eu tivesse obrigação de ficar pra resolver alguma coisa do irmão dela. Entendeu? Colocando minha cabeça no pescoço. E fui embora pra casa. Fui embora, tomei um banho e fiquei pensando, né? Nossa, será que minha amiga tá bem? Será que deu tudo certo? Não sei o quê. Resumo, o irmão dela ficou preso. Ficou preso uns 9 meses, se eu não me engano. E eu não fiz questão de perguntar pra ela nada sobre essa arma, sobre essa droga, sobre nada do tipo. Porque se eu não ajudei e se eu me senti mal, eu acho que eu não tinha direito de saber sobre isso, apesar dela sempre vir me atualizar. Ela ficou até um tempinho assim meio off. Off que eu falo... ela não ia lá nos grupinhos das nossas amigas, ela não chegava lá onde a gente geralmente ficava. Ela ficou assim uns 4 dias. Pra quem é adolescente se encontra todo dia, 4 dias, né? A gente realmente sentiu falta dela ali. Aí um dia ela chegou, eu perguntei se estava tudo bem e ela tava super, relaxa amiga, tá tudo bem, fica em paz. Quer saber, eu acho que você realmente foi muito corajosa de ter ido lá comigo, não seria todo mundo que iria, caraca, que não sei o que e tal. Aí eu me senti bem, né? Falei, que bom que ela viu o meu esforço, que ela viu, né, que eu realmente me entreguei ali, tentei ser amiga dela mesmo fazendo uma coisa muito errada pra mim. Aí na hora que nós estávamos indo embora, como nós morávamos próximas, a gente saiu junta desse grupinho. E ali ela virou pra mim e falou assim, amiga, você não tem vontade de começar a trabalhar?
Aí eu falei, tenho. Ela falou assim, eu recebi uma proposta. Falei, que proposta? Ela falou assim, começar a vender, mas eu quero que você me ajude. Falei, quê? Ela falou assim, vamos vender droga? Falei, você tá ficando louca? Ela, amiga, a gente é menor de idade, não vai dar nada pra gente. Eu falei, você tá maluca? Ela falou assim, eu sabia que você ia ficar de mimimi, ia ficar me julgando. Eu falei, não estou te julgando. Você vai vender? Ela falou, eu quero levantar um dinheiro. Você sabe que minha vida, minha condição não é igual a sua, que minha mãe não me dá as coisas, que não sei o que, é diferente. Aí eu falei, cara, você viu o que aconteceu com seu irmão? Você vai fazer a mesma coisa com seu irmão? Ele, não, porque eu não vou ser burro igual ele. O trabalho é diferente, como o meu irmão fazia, ele pegava os maiores e dava para os menores. E aí eu sou um desses menores, entende? É chamado de avião, eles me passam, a gente embrulha no papel filme, a gente compra ela falou que a gente comprava um pezinho. Balança, a gente comprava uma balança e aí era separado as gramas, aí eu falei pra ela, mas aonde você tá aprendendo tudo isso? Ela falou, não, lembra aquele dia que eu fiquei? Então, eu tô ficando com um rapaz, inclusive a gente tá se pegando. Falei, o cara que te ligou e pediu pra você, pensei, não falei, né? O cara que ligou pra ela pedindo pra ela esconder a arma e que ia pegar as drogas do irmão dela, eles acabaram ficando e agora ela tava ficando com esse rapaz. Enfim, ela acabou se envolvendo com esse rapaz, ela acabou entrando pro mundo do crime, ela acabou se perdendo totalmente dentro desse mundo, ela acabou se envolvendo com gente muito mais barra pesada. A história dela é gigantesca, mas hoje eu vou contar só essa parte que me toca. Porque quando eu falo que essa minha amiga me ofereceu vender drogas, eu estive dentro da oportunidade de ter participado de uma história muito triste pra mim mesma, de um final muito parecido com o dela, ou de aprender a ganhar dinheiro de uma forma muito rápida, aprender a lidar com o mundo do crime, aprender a lidar com a estratégia criminosa, e qualquer coisa que eu fosse fazer legal, justa, seria um peso e uma dificuldade pra mim, porque eu não teria proximidade, eu não teria ligação, eu não teria essa aceitação de ter que trabalhar um mês inteiro para receber no final do mês, sendo que aqui eu passei, eu recebi. Por isso que dizem que é um dinheiro fácil. E eu agradeço por ter tido maturidade, sabedoria, discernimento, de não ter aceitado essa proposta, de não ter entrado dentro desse mundo, de não ter, conhecido, me envolvido. Porque eu acredito muito que se eu tivesse me envolvido, de certa forma, qualquer coisa que eu viesse hoje a fazer, eu iria colocar o meu olhar da facção criminosa ou de como funciona o crime em outras partes da minha vida. E pode ser que isso teria atrapalhado o meu futuro, a minha carreira, que se tornou uma coisa muito promissora, muito bonita, muito grande. Eu me tornei um excelente profissional. E apesar da nossa diferença, a gente manteve a amizade durante muitos anos, sabe? Mas uma hora foi insustentável e a gente acabou não dando certo no final. Então eu venho contar essa história exatamente por isso. Porque muitas das vezes você vai ter amizades de pessoas que você ama, mas que tem uma realidade diferente da sua, que enxerga a vida com outros olhos, que tem outra criação, apesar de ter crescido no mesmo bairro, às vezes estudar na mesma escola, mas ela não vive dentro da tua casa e não veio da tua mãe. Então não é tudo que um amigo te oferece que você tem que aceitar, que você tem que fazer porque você quer criar identificação, porque você quer ser legal, porque você quer ser descolada. Tem que ter muito cuidado porque apesar da sua idade, você tem uma personalidade única, você tem um caráter e uma criação que é só sua. Oi, minha cats, tudo bem com vocês? Na semana passada, eu tenho trazido bastante histórias falando sobre jovens entrando pro mundo do crime, então eu achei essa história muito interessante porque é uma oportunidade da gente aprender com uma adolescente. Porque muitas das vezes o adulto fala, o adolescente, ele leva por um lado mais de descaso, de não fazer tanta questão. Mas quando a gente dá voz para outro adolescente que teve essa sabedoria, esse discernimento, é muito bacana. E pelo que eu sei, realmente essa menina, ela foi por um caminho muito, muito errado e até hoje ela não conseguiu voltar. Então é muito importante você saber o caminho que você trilha, porque às vezes o que você faz na sua adolescência pode ser o que você planta na sua vida jovem e aí você alimenta para a sua vida adulta e aí quando você chega na sua meia-idade, você realmente perdeu o seu tempo com as coisas que
não foi construído de verdade, sabe? Você sempre está sendo destruído, construindo, destruindo, construindo e não cria uma estabilidade. Então é isso, é só para os jovens mesmo terem essa atenção com essa história e aprenderem com outro jovem a falar não. E se você também já teve alguma amizade que te chamou para ir fazer algum crime, ou sei lá, quem sabe se prostituir por aí, fazer coisas, me mande pra gente estar alertando os jovens aqui no canal. Curta, comenta, compartilha, se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo.